a nossa prática de intervenção em fisioterapia é um ato clínico, portanto, nós também temos qualidade clínica e qualidade organizacional. A gestão da qualidade implica construir um programa de gestão, por isso vocês na preleção anterior falaram muito em plano de negócios e falaram nas key activities, ou seja, os processos-chave são a área mais importante para se poder construir um programa de gestão da qualidade, que cada vez mais, inclusive tendo a ver com o nosso modelo biopsicossocial, tem que ser centrado nos clientes utentes e também nos seus familiares e cuidadores, porque alguns utentes não conseguem fazer fisioterapia sem esse tipo de apoio e também são um apoio para nós, não é? Como sabem. E em relação ao processo da fisioterapia, aos padrões da prática assistencial, tudo o que está aqui eu fiz questão de os discriminar, são os 11 padrões da qualidade que estão no documento da qualidade em fisioterapia de 2015 e que estão no site da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, na AP Fisio. Vocês podem ir lá a um separador que se chama documentos estruturantes e tem várias coisas que podem fazer download e consultar e ler, e ir lendo, porque algumas coisas para vocês podem ser um bocadinho abstratas, mas abstratas entre aspas, pronto, tem de serem novas, não é? É só nesse sentido. Mas quando começarem a ter a vossa prática clínica em fisioterapia, vocês vão ter que ter em atenção todos estes padrões que estão aqui discriminados. Por outro lado, nada desta estratégia da qualidade que passa pelos 11 padrões da qualidade tem fundamento se não houver um controle da qualidade e uma melhoria contínua dessa qualidade. E claro, a última vertente desta área da melhoria contínua da qualidade é haver um reconhecimento desta qualidade, quer por parte dos nossos pares, portanto dos nossos colegas fisioterapeutas, quer por parte dos outros profissionais de saúde, quer pela comunidade e pelo próprio utente. Portanto, o que é que significa a qualidade? A qualidade foi um conceito que começou a aparecer ali um bocadinho depois da Revolução Industrial, ali, e que foi muito, já havia, mas foi muito desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial por causa das questões de Hiroshima. Ninguém pensou que aquela bomba tinha aquela potência e, portanto, os americanos, com alguns problemas de consciência, acabaram por dar algum apoio de suporte no sentido de os ajudarem a erguerem-se de novo e nessa altura, entre os americanos e depois mais tarde seguidores que desenvolveram essas ideias no Japão, sobretudo no Japão, com o Ishikawa, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, e o Deming, que era americano, fizeram, portanto, várias ferramentas ligadas a esta área da qualidade, em que o princípio base era sempre fazer bem as coisas certas à primeira e sempre da mesma maneira, porque uma das coisas que a industrialização nos trouxe, aliás esta prática começou nas eras das grandes fábricas, era que havia muito desperdício porque se repetiam muitas vezes determinados produtos que entretanto tinham que ser deitados fora porque tinham defeitos. Portanto, se a pessoa conseguir fazer bem à primeira e sempre da mesma maneira, portanto haver uma certa padronização, aquilo que se chama muito hoje em dia os standards, é muito mais fácil e obtêm-se vários benefícios disso. Por outro lado, para que isto acontecesse era necessário haver alguma coisa escrita que fizesse ver às pessoas o que é que isso queria dizer, o fazer bem as coisas certas à primeira e sempre da mesma maneira. Portanto, essa parte escrita passava muito por dizer aquilo que se fazia, por escrito, fazer aquilo que se diz, avaliar aquilo que se fez, ou seja, quando se avalia normalmente é para melhorar, porque entretanto identificam-se situações em que se calhar fazia-se com menos tempo e menos custo, adaptado às necessidades de quem precisa, não é? Ou o produto ou o serviço, porque a nossa área é a área do serviço. Temos que demonstrar
demonstrar também, era uma questão de se demonstrar aquilo que faz, e isso passava muito por fazer muita formação, foi aqui que começou a desenvolver-se as áreas da formação com instrumentos de gestão, e ouvir os destinatários, porque tudo o que eles dizem acerca daquilo que precisam é importante, e esta parte da comunicação faz a diferença em todos os serviços ou intervenções que nós prestamos. Segundo a ISO 9001, a ISO International Standard Organization, que é uma organização muito credível a nível internacional relacionada com estas questões da qualidade, e foi uma organização que se impôs pela forma como definiu algumas destas áreas, porque demonstrou que da forma como eles faziam a gestão da qualidade era aplicável em qualquer tipo de situação ou serviço, ou inclusive na execução de qualquer tipo de produto. E, portanto, eles definiram a qualidade como um conjunto de propriedades e características de um produto ou serviço que confere aptidões para satisfazer necessidades explícitas e implícitas do cliente, porque muitas vezes as pessoas dizem que querem vermelho, mas depois há vários tons de vermelho, e se calhar o vermelho que nós escolhemos e que achamos que é mais interessante não o é para o nosso cliente. Portanto, convém sempre perceber quais são as necessidades explícitas e implícitas dos nossos clientes. E temos aqui um exemplo que é muito mostrado nas áreas de gestão de projeto, em como não conseguir perceber quais são as necessidades explícitas e implícitas de um cliente pode gerar muitos problemas. Isto porque executar qualquer coisa custa dinheiro, não é? É necessário consumir tempo e, por sua vez, temos que tentar eliminar este desperdício. Portanto, qualquer projeto de execução tem que ter sempre em atenção estas três áreas, que é o custo, o tempo e a qualidade. Daí que nós tenhamos sempre que ir ver estas necessidades explícitas e implícitas do cliente. Isto é um exemplo clássico, qualquer sítio da internet tem isto, e portanto vejam a diferença entre cada uma das partes envolvidas nesse projeto, como é que viu o pedido do cliente, quando o cliente apenas o que queria era realmente uma coisa simples deste tipo. Isso é de facto aquilo que a qualidade tenta fazer, é manter simples, útil, preciso e conciso. Eu peço desculpa, não sei o que é que aconteceu, deixem-me cá ver. Estamos aqui neste, vamos entrar. Portanto, classicamente nós temos estas, eu vou passar aqui um bocadinho mais para a frente, porque são coisas que vocês depois podem ler. Portanto, as dimensões clássicas são sempre estas, tem que haver uma eficácia naquilo que se faz, uma efetividade, uma eficiência, uma otimização, tem que ser reconhecida a legitimidade, tem que haver alguma equidade e também tem que haver alguma aceitabilidade, porque se isso não acontecer, não estamos a produzir com qualidade. E, portanto, em saúde, há três dimensões complementares que são extremamente importantes, que é relativamente à prática profissional, ou seja, em termos de processos, quer em termos de resultados, relativamente à qualidade como um elemento central da gestão organizacional e uma garantia segura face ao utilizador dos serviços de saúde. O nosso cliente, quando nos procura-nos porque nos reconhece competências para nós exercermos a nossa intervenção e dar-nos essa confiança. Portanto, temos que fazer sentir ao utilizador que as nossas intervenções são seguras. Assim, os resultados que se esperam com o sistema da qualidade da fisioterapia serão melhoria na prestação dos cuidados, porque se houver uma melhor organização e gestão, de um modo geral, nós temos uma melhor prestação dos cuidados. Não quero, aqui não está em causa a competência técnica, vocês podem ser muito bons naquilo que fizerem, mas se não tiverem as coisas organizadas e planeadas e geridas de forma a que a situação tenha um resultado rápido, com um custo mínimo
e com uma taxa de satisfação razoável, portanto não vale a pena continuarem a fazer prestação de cuidados de fisioterapia, porque de certeza que não vou ter muitos clientes. Depende um bocadinho também do tipo de cliente, bom, mas isso é outra questão. Ora, pretende-se também, com o sistema da qualidade em fisioterapia, fazer uma uniformização de procedimentos. Por isso é que os padrões dão indicações sobre como se pode conseguir isto. Aumentar a satisfação dos utentes clientes doentes, eu ponho aqui as 3 terminologias porque no meu tempo falava-se em utentes, depois já se falou em clientes e agora está-se a voltar novamente aos doentes. Isto é discutível. Aumentar a satisfação dos profissionais, porque as pessoas que trabalham connosco, ou mesmo que nós trabalhemos de forma individual, esta satisfação é muito importante. Claro que se nós conseguirmos bons resultados vamos ter mais motivação e vamos estar mais satisfeitos a fazer a nossa execução, não é? Uma melhoria da organização e gestão da unidade de fisioterapia e, como tal, sempre pensar em diminuição e redução de custos, porque se as coisas forem otimizadas e houver uma uniformização de procedimentos, então haverá uma diminuição e redução de custos. Depois perguntam-me vocês, uniformização, então mas aparece-me um doente que tem uma patologia XPTO, que entretanto o outro vizinho ao lado tem a mesma coisa, que tem o mesmo nome, mas as características daquilo que ele apresenta não são as mesmas, mas se vocês tiverem um procedimento de avaliação que vos diga que têm que fazer determinado tipo de avaliação da condição clínica dessa pessoa, de certeza que vão prestar um bom serviço, mesmo que a vossa intervenção seja diferente, apesar de ser a mesma patologia. Portanto, o que sabem as unidades de fisioterapia sobre gestão da qualidade? Como é que praticam essa gestão e como partilham os conhecimentos sobre a qualidade e gestão? Neste momento já há alguns colegas nossos que fazem esta gestão da qualidade, mas de um modo geral são empresas já com algum staff, ou seja, com várias pessoas a trabalhar no mesmo espaço. Assim, convém que saibam quais são as instituições, a tipologia de instituições de saúde em Portugal, porque nós temos muito poucas oportunidades de trabalho na administração pública, como sabem. A nossa, digamos que 80 a 90% da nossa oferta de trabalho são nestas áreas e, portanto, convém conhecer bem estas tipologias. Reparem que o grau de complexidade foi aumentando, aqui naquilo que eu pus, mas entretanto temos 2 tipos de estruturas que neste momento também já fazem intervenções na área da fisioterapia. Nomeadamente, há vários núcleos da saúde de juntas de freguesia locais, sobretudo na área do interior, onde alguns dos nossos colegas conseguiram oportunidades de trabalho muito interessantes. E, portanto, nunca se esqueçam que, para além desta tipologia de instituições, há quem pague, porque o utente pagador só paga uma parte, a não ser que seja uma instituição privada que não tenha convénios com os sistemas de saúde em Portugal. E existem vários. O Sistema Nacional de Saúde, que como sabem é muito difícil de entrar e exige haver um diretor técnico fisiatra. Os subsistemas de saúde, que são, por exemplo, a ADSE, o ADME, a ADMEA, nunca sei dizer isto, e também o SAMES, etc. por aí fora. Portanto, são congregações de trabalhadores que entretanto se uniram, também a PTACS, que tem a ver com a Altice e com os antigos CTTs, não é? E que entretanto constituíram organizações que levaram à existência destes subsistemas de saúde. E depois os seguros de saúde privados, que vocês já conhecem e que para nós é uma grande oferta de trabalho, sobretudo nas áreas dos acidentes de trabalho, por exemplo. Então, nesse caso, quais são os desafios que se colocam ao fisioterapeuta quando quer pensar em qualidade? Temos sempre os cuidados da fisioterapia que devem ser orientados para o cliente, em que temos de compreender as suas necessidades, ter respeito pelos seus direitos, atenção que muitos deles nem sequer os conhecem ou então acham que têm direitos que não existem, portanto convém que vocês estejam informados sobre isso, mas eu vou falar disso mais à frente.
Temos que ter também respeito pelas suas opiniões e preferências, temos que ter um serviço desenhado à medida desse cliente, ou seja, aquilo que eu disse há bocadinho, tem que perspectivar o que é que aquele cliente precisa e tem que comunicar ao vosso cliente a vossa visão no sentido de, entretanto, poderem prestar um bom serviço e por forma a não haver problemas de comunicação. Entretanto, também será importante a participação do cliente relativamente à nossa prestação e aos seus representantes, os familiares, pode ser até uma marcação de horário que seja mais conveniente, por exemplo, e claro, sempre exercido com ética, com parceria e com compromisso nesta relação, que normalmente são são as áreas em que permitem que façamos fidelização desses clientes. Nos cuidados de fisioterapia é também necessário, para além de estarem centrados no cliente utente/doente, a gestão dos processos relacionados com a fisioterapia, que são um conjunto de atividades que têm interações e que transformam dados de entrada em dados de saída. Isto é uma linguagem que se usa muito na qualidade. No nosso caso, portanto, há uma necessidade de fisioterapia, o doente procura-nos, nós fazemos um atendimento, identificamos o que é que precisamos, dizemos o que é que nós achamos sobre isso, exercemos, portanto, essa intervenção, que entretanto tem uma avaliação periódica, não é? E, entretanto, há resultados ou não para o doente. Se houver, ótimo, ainda bem, esperemos que ele saia satisfeito e nós ficamos satisfeitos também, porque temos a certeza que ele vai voltar. Se não houver, é porque provavelmente existe outra patologia e portanto, convém-se fazer um reacaminhamento ou uma nova reavaliação ou enviar para alguém que saiba um bocadinho mais do que nós. Temos que ser humildes a esse ponto, até porque, como eu disse atrás, o cliente neste aspecto tem que ser soberano. Temos que nos centrar nas necessidades que eles nos apresentam. Portanto, basicamente, numa forma processual simples, a qualidade em saúde transforma entradas em saídas, para nós com este aspecto que vocês estão a ver aqui em cima. Relativamente à qualidade em serviços de saúde, existem várias, esta é uma das que mais ou menos aparece muito por aí nas revisões de literatura, em que a missão da organização tem que estar sempre alinhada com as legítimas expectativas dos seus consumidores e, portanto, a qualidade é uma estratégia de gestão. Vocês fazem o vosso plano de negócio, porque é um negócio, por muito que a gente não goste ou possa parecer uma palavra um bocadinho, como é que eu ia dizer, forte, mas é um negócio, não é? Porque senão nós não trabalhávamos nem conseguíamos ter a nossa subsistência e, portanto, temos que usar a qualidade como sendo uma estratégia de gestão. Esta qualidade na área da saúde é um cenário extremamente complexo. E porquê? Porque tem muitos envolvidos. Tem o prestador do serviço propriamente dito, que somos nós, por exemplo, tem o utente cliente, os familiares dos cuidadores, os gestores, porque muitas vezes nós dizemos o doente precisa disto e o gestor diz não posso porque não tem orçamento, não dá, não podemos fazer, e entretanto há outros financiadores que nem sempre são os utilizadores diretos do serviço recebido, como por exemplo o caso das seguradoras que nos dizem o senhor não diz nada nem dá informação ao doente, mas entretanto há uma lei que diz que o doente tem direito a ser informado e cria aqui um conflito, portanto vocês têm que estar preparados para reagir a isto. Se vocês fizerem o vosso planeamento, fizerem a vossa gestão e entretanto fizerem uma avaliação contínua daquilo que vão fazer em termos de gestão do vosso desempenho, com certeza que estarão muito mais preparados para este tipo de situações. Até porque hoje em dia, não sei se vocês sabem, a entidade reguladora da saúde tem um sistema de reclamações online e portanto qualquer pessoa pode lá ir reclamar por dar cá aquela paga e se por acaso vocês têm um problema qualquer que não esteja devidamente assegurado, a entidade reguladora é um bocadinho chata, para não dizer outra palavra. Pronto. A qualidade em serviço torna-se difícil de avaliar, porquê? Porque existe dificuldade em medir a produção, não é? Os doentes têm uma grande variabilidade de situações e
e de complexidade, com vários graus de complexidade. Muitas vezes são situações de caráter emergente e inadiável, o que nos vem logo complicar horários, recursos humanos, instrumentos, equipamentos, coisas das áreas de suporte que normalmente são importantes para dar apoio, intolerância, muitas vezes leva aos erros que em saúde são motivo de intolerância, não é? Exigem um alto grau de especialização, por isso eu não aconselho a pessoa a trabalhar sozinha assim que sai do curso, convém sempre ir trabalhar com alguns colegas ou fazer estágios profissionais, de preferência pagantes, não é? Convém a gente receber qualquer coisinha. E muitas vezes também se leva, como tem todos estes problemas cá para cima, há pouco controle organizacional e ou administrativo, daí eu estar sempre a chamar a atenção para os registros são muito importantes, são chatos, mas são a nossa defesa, porque ao fim de um dia de trabalho a pessoa está muito cansada e esquece de registar, mas façam um esforço, sejam disciplinados e façam registros para poderem fazer este controle organizacional e administrativo. E tanto também existe uma reduzida compreensão quando existe toda esta problemática para cima sobre as atividades geradoras de despesa, porque vocês depois chegam a uma altura em que começam a perceber, não devia ter gasto tanto aqui, portanto têm que controlar os vossos plafons, têm que fazer um equilíbrio sobre isso. E portanto, a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão internacional que regula todas estas áreas, identifica como componentes da qualidade em saúde o elevado grau de experiência, não é? A eficiência na utilização de recursos, os riscos mínimos para o cliente utente, e eu aqui acrescentaria também para o profissional de saúde, porque há situações que também nos põem a nós em risco e, portanto, sejam inteligentes, vejam como é que conseguem resolver essa situação. A satisfação dos utilizadores, que também é muito importante, mas nem sempre o cliente tem razão, cabe a nós ter alguma inteligência na forma de gerir esta relação interpessoal e os resultados de saúde obtidos. Portanto, a qualidade clínica inerente ao ato clínico praticado aqui em Portugal é muito reforçada por esta Estratégia Nacional da Qualidade 2015-2020, que entretanto está muito associada ao Plano Nacional de Saúde, que já saiu uma atualização que se chama extensão, mas não afeta, portanto, esta estratégia que se vai manter. Aqui, ligado a esta Estratégia Nacional para a Qualidade, aparece também, portanto, o Plano Nacional para a Qualidade em Saúde e aparece também outra coisa que são os indicadores da qualidade em saúde e, na minha perspectiva, esta estratégia peca por estar muito virada para instituições hospitalares e esquecem-se, ou ACs, e portanto esquecem-se um pouco dos pequeninos e dos que trabalham no privado. Portanto, aqui a única forma que nós temos é manter uma estratégia da qualidade alinhada com as necessidades dos nossos utentes, porque quem trabalha na zona urbana, os utentes têm normalmente necessidades diferentes de quem trabalha numa zona rural e, portanto, os fisioterapeutas têm que saber adaptar um bocadinho a este tipo de dinâmicas. Ora, esta qualidade clínica caracteriza-se por uma grande elaboração de normas clínicas e guidelines. Isto é muito, já é uma realidade na grande maioria dos hospitais. O meu há 5 anos que anda para fazer, só há 2 é que entretanto conseguiram fazer sair algumas. O meu hospital é um hospital de especialidade, é um hospital de grau 4, é um hospital psiquiátrico e tem sido muito difícil as áreas clínicas, que por acaso aqui é sempre o problema da saúde, parece que não existem mais profissionais de saúde, está muito dirigida para médicos e enfermeiros. Felizmente que, como nós temos um sistema da qualidade que se está a erguer, já temos 2 unidades de gestão clínica certificadas e vêm mais 2 a caminho, começam a estar muito envolvidos também os terapeutas ocupacionais, os psicólogos e alguns assistentes operacionais, que isso tem sido uma luta, os assistentes operacionais.
eles porque acham que não têm nada a ver com isto e os outros porque acham que lhes estão a dar poder e é muito difícil às vezes controlar estas situações. Por outro lado também foi criado o Notifica, que já devem ter ouvido falar, que é o Sistema Nacional de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos. O Notifica é uma sigla que sai daqui deste nome e que permite perceber que, por exemplo, uma das coisas que acontece muito nos hospitais e que até há pouco tempo não se dava muita importância tem a ver com o comportamento agressivo contra profissionais. Assim como, entretanto, também se percebeu que há determinadas situações de controle de infecção e de resistência aos antimicrobianos, nomeadamente o uso indiscriminado de antibióticos, estava a gerar problemas de saúde pública e também se diminuíram alguns erros com este tipo de notificações ligados à identificação inequívoca dos doentes. A identificação inequívoca é aquela, tem muita, entre outras coisas, tem muito a ver com a colocação daquelas pulseiras que nos põem à volta do pulso quando nós vamos, por exemplo, a uma urgência do hospital. Portanto, a melhoria da segurança clínica também aumentou bastante desde que esta estratégia foi implementada e a acreditação dos serviços que prestam cuidados no âmbito do SNS. Nos últimos 10, 15 anos aumentou seguramente talvez para o quádruplo e posso-vos dizer que aliás neste momento é uma medida do Ministério da Saúde que qualquer hospital tenha um sistema de controle da qualidade baseado neste modelo AXA que tínhamos no slide anterior. Ora, neste caso, a qualidade clínica tem a ver com aquelas áreas, conforme eu vos disse. Peço desculpa, agora andei com isto para trás. Portanto, eu vou andar aqui um bocadinho mais depressa porque anda muito à base daquilo que eu já vos fui falando ali atrás, que é o enfoque nas intervenções locais, a melhoria da qualidade clínica e organizacional, que eu já tive a explicar há pouquinho, houve um aumento também da adesão a estas normas, houve um reforço da segurança dos doentes, aumentou a investigação clínica, que era uma coisa que se fazia pouco, eu noto isso no meu hospital, ultimamente têm chovido lá pedidos de investigação clínica que não acontecia, por exemplo, nos últimos 5 anos, monitorização permanente da qualidade e segurança, divulgação de dados comparáveis de desempenho. Esta monitorização passa por pôr indicadores, resultados de indicadores na intranet e também resultados de indicadores de percepção ligados à satisfação dos utentes e profissionais. A divulgação de dados comparáveis para desempenho, o reconhecimento da qualidade das unidades de saúde e a informação transparente ao cidadão que, entretanto, é colocada normalmente em sítios visíveis e perto de zonas de entrada, por exemplo, dos serviços. Eu não vos vou embaraçar mais com isto porque é mais do mesmo, mas é só para vos dizer que relativamente à qualidade clínica foi muito importante baixar a variabilidade da prática clínica, nomeadamente no que diz respeito às notas de alta, inclusive nós devíamos ter muito cuidado também e elaborar relatórios ou notas de alta dos nossos doentes quando saem para enviar para o clínico assistente, e estou a falar do clínico assistente porque muitas vezes é um médico de família, não é propriamente um médico de especialidade. Verificar a qualidade das prescrições dos tratamentos, no meu hospital faz muito isto a nível dos medicamentos, por exemplo, a integração de níveis de prestação de cuidados, regularmente também auditar critérios de qualidade e segurança, alinhar os incentivos financeiros, identificar e disseminar as boas práticas que devem sempre devem ter sempre intercâmbio entre os pares, sobretudo entre os pares e, se possível, em equipas multidisciplinares. E, claro, promover a investigação clínica. Esta estratégia tem como principais destinatários o cidadão e os profissionais de saúde e é, portanto, um instrumento inclusivo, como já viram lá atrás,
de todos os intervenientes na cadeia de prestação de cuidados de saúde, sendo uma ferramenta que pretende responsabilizar e distinguir as melhores práticas. Eu, quando falo aqui em responsabilizar, não estou a dizer em apontar o dedo. É que muitas vezes, se o assistente operacional falha, foi se calhar porque a ordem também não veio de forma correta e, portanto, tem que se investigar o que é que aconteceu quando alguma coisa corre menos bem. Portanto, como viram, isto é um bocadinho complexo, não é? Tem que se pensar, tem que se fazer um planeamento, isto é mais planeamento. A Marlene estava a falar em planeamento, isto é mais planeamento. Vocês têm que planear muito bem e antes de tomarem uma decisão, pensem sempre muito bem o que é que vão fazer, quem é que são os envolvidos dessa decisão e em que é que isso contribui para a vossa felicidade ou para a felicidade dos outros. Quando digo felicidade, estou a fazer com entre aspas, como é óbvio, acho que dá para entender que tem muito a ver, que são decisões que depois se podem pagar caro. Por isso é que quando vocês acabam o curso, eu falo sempre em fazerem uma análise SWOT pessoal. A análise SWOT pessoal tem uma coisa boa, é vocês, por exemplo, são bons numa área, gostam mais, têm um interesse mais focado para outra coisa, nesse caso, qual é o vosso ponto fraco para atingir esse objetivo? Que oportunidades é que vocês podem agarrar para alcançar isso? E, eventualmente, nesse trajeto, que tipo de ameaças é que podem ter? Portanto, vocês podem usar este tipo de ferramentas que são ótimas para nos ajudar, nomeadamente esta dos 5 Ws e dos 2 Hs. São tudo ferramentas muito usadas na área da qualidade, mas podem também servir para nós fazermos um brainstorming pessoal, de percebermos onde é que nós podemos melhorar e em que é que somos bons e o que é que temos para oferecer aos outros. Portanto, no caso de ser um projeto de empregabilidade em fisioterapia, para ter sucesso, tem que definir todos estes componentes que estão aqui. Depois há formas de fazer essa divulgação pelos canais online que vocês já conhecem, que são de certeza excelentes, melhores do que eu, ou então na presença de eventos e a realização de eventos e cultivando o chamado networking, que é extremamente importante. Muitas vezes só vos vai dar utilidade 2 ou 3 anos depois, mas guardem todos esses contactos que vocês conseguirem, porque às vezes em determinadas situações tornam-se muito úteis. Portanto, temos que identificar o nosso público-alvo com as necessidades explícitas e implícitas dos utentes, determinar os nossos objetivos de intervenção em que é que nós somos bons e sentimos à vontade e queremos trabalhar, dar um nome ao gabinete clínico, à unidade de fisioterapia, criar um logo, qualquer sítio aqui na internet tem sítios onde se pode fazer um boneco, é sempre bom porque, olha, isto é do Joaquim e aquele é da Maria, portanto identificam-nos logo. Até pode ser 2 letras cruzadas, isso é uma questão de criatividade, portanto não é preciso gastar muito dinheiro para fazer uma coisa destas, estabelecer um orçamento, não é? Eu acho que o meu colega anterior já vos deve ter falado disto, portanto elaborar um plano de divulgação, de comunicação da nossa atividade em fisioterapia e eu aqui aconselho, sobretudo nas situações de folhetos e publicitação, a verem as regras que a entidade reguladora da saúde tem no site deles sobre isto, porque há situações em que é preciso ter alguma cautela. Claro que convém ter um cronograma de implementação, senão daqui a 2 anos ainda estão na estaca zero e isso até para vocês é um bom motivo para vos motivar a ir mais longe, não é? E claro, criarem os vossos próprios modelos de avaliação, alguns já são impostos pela prática de intervenção à fisioterapia, mas vocês têm que ver aquelas que se calhar vos dão mais jeito ou que se adaptam mais ao tipo de intervenção e do utente com o qual vão trabalhar. Isto são as obrigações legais que convém vocês terem sempre presentes, as coisas que têm que ter, as licenças, o parecer, isto é importante porque ultimamente a entidade reguladora da saúde, peço desculpa, a entidade reguladora da saúde tem perguntado muito por isto, os seguros a contratualizar, isto faz parte da qualidade, se as obrigações legais estiverem asseguradas e vocês tiverem em conta tudo isto, por exemplo isto, a tabela de preços, horário e mapa de férias, vocês podem, um horário que convém estar sempre na porta ou num sítio visível, a tabela de preços e os mapas de férias, se calhar podem estar resguardados, mas têm que os apresentar se vos pedirem, porque é obrigatório mostrar. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é um bocadinho complexo e provavelmente terão que se aconselhar com alguém, o consentimento informado que podem ir obter
ao site da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, tem lá 3 modelos fantásticos. Eu acho que são fantásticos porque são simples de aplicar e que vocês podem adaptar para a vossa prática clínica. E, portanto, ir consultar na entidade reguladora estas práticas de publicidade em saúde, perceberem as reclamações, porque vocês têm que saber como é que respondem a uma reclamação, isto tem um tempo útil para se responder, que pode ter sanções legais caso não seja feito, e conhecerem muito bem quais são os direitos e deveres dos utentes, para poderem argumentar quando há aquelas pessoas assim um bocadinho que gostam de chatear e que reclamam por tudo e por nada. Claro que não lhe vão ali mostrar a lei, mas pronto, é só para vocês saberem onde é que podem, o que é que podem fazer. E claro, sempre que possível, ir ver toda a legislação que abrange a fisioterapia. Depois de vocês conhecerem isto tudo, então podem pensar em programar um sistema de gestão da qualidade. Agora não sei o que é que aconteceu, que isto não está a querer entrar. Ou seja, tem que ter aqueles requisitos legais que eu falei, tem aqui o vosso modelo de negócios pessoal, que o meu colega anterior já deve ter falado, e depois têm que montar um sistema da qualidade que obedeça a uma melhoria contínua, onde vocês possam fazer o planeamento, dizerem o que é que fazem, fazerem as verificações e avaliações, reformularem, tornarem a fazer este ciclo de melhoria contínua. Se quiserem podem ir consultar isto no site da DGS, têm lá muita informação também disponível sobre isso. Agora, como é que eu posso pensar em fazer gestão dos processos em fisioterapia? Tenho que pensar que é escolher o meu caminho, que necessidades é que eu tenho que colmatar, não é? E entretanto convém planear de forma a que ele seja se calhar mais rápido ali com o vizinho do lado, depende um bocadinho, não é? Portanto isto é uma coisa depois individual ou não. Depende se vão trabalhar com alguém, não é? Têm que fazer em conjunto, que isso é muito importante, cada vez mais trabalhar em equipa, aquele ditado união faz a força é muito importante. E portanto isto requer sempre, conforme vocês vão evoluindo aqui nas vossas decisões e definições, requer muita gestão. Reparem que tem aqui, primeiro têm que fazer decisões estratégicas, depois decisões táticas, portanto, de terreno, e depois as decisões operacionais, não é? E claro, a vossa liderança no princípio tem que ser se calhar muito forte, porque tem a ver com os vossos objetivos e depois vai sendo menor porque as vossas práticas de gestão também aumentam. Entretanto, eu pus-vos aqui uma apresentação da Estratégia Nacional para a Qualidade, que aconteceu em 2015, se não estou em erro, sim, em que tem aqui para vocês perceberem onde é que a qualidade clínica e a governação clínica, que agora fala-se muito em governação clínica, ou seja, a gestão organizacional, ou qualidade organizacional, estão interligadas. Portanto, vocês têm uma qualidade clínica que define os atos clínicos de intervenção, em que tem uma estrutura, tem normas ou orientações. As normas são coisas que têm que ser obrigatórias e funcionam mais ou menos como os protocolos, as orientações não, já são especificações que se dão sugestão de boas práticas. Claro que o processo da fisioterapia tem este formato, já vão ver ali mais à frente, tem que ficar aqui no meio disto, porque entre o como se faz, o fazer e o avaliar e controlar, temos então os resultados, a monitorização, a avaliação e os indicadores em fisioterapia, que eu por acaso estou-me a lembrar, esqueci-me de os pôr aqui, tinha pensado nisso ontem, mas posso-vos dizer 2 ou 3 e entretanto depois até posso enviar para a professora Marlene. É um exemplo, vale o que vale, porque vocês até podem ter que fazer um indicador que seja a taxa de AVCs da zona ou a taxa de problemas de crianças por causa de andarem com aquelas mochilas muito pesadas e portanto isto depende um bocadinho da vossa intervenção. E há umas que são básicas, como por exemplo o tempo de atendimento ou o tempo de espera para tratamento, e quando digo tempo de espera tratamento é começar a fazer o tratamento depois da nossa avaliação ou o tempo de espera na sala para entretanto entrar na sala para fazer tratamento. E claro, se isto tudo funcionar e estiver alinhado e oleado, vão haver ganhos em saúde, vai haver efetividade e sustentabilidade do vosso sistema de gestão da qualidade e, como tal, também satisfação própria, satisfação dos vossos profissionais, caso tenham um espaço vosso, e, claro,
em último cliente, que é o utente, que é para ele que nós trabalhamos, não é? E portanto isto tudo é qualidade. Aqui na qualidade temos que pensar também que relativamente à gestão dos processos, os processos são todos, este está aqui é só da fisioterapia, mas vocês têm um processo aqui antes da fisioterapia, lembram-se das entradas e saídas que eu mostrei há bocadinho, que é por exemplo o atendimento do utente. Vocês até podem ser muito bons, mas imaginem que contrataram alguém que precisam para fazer trabalho administrativo, que fala muito mal ao telefone, que demora muito tempo a atender o telefone, que não dá ali um apoiozinho para se sentar na cadeira, qualquer coisa deste tipo. Portanto, tem que pensar nos outros processos, não é só o processo da fisioterapia. Aqui tem o atendimento, que há de ser a fisioterapia, e depois aqui há de haver mais o da referenciação, o do, sei lá, o lidar com seguradoras, por exemplo, tem que ter uns protocolos próprios, eles próprios têm, não é? Mas nós temos que criar uma série de procedimentos relacionados com as seguradoras que temos que obedecer, porque as seguradoras normalmente querem coisas num determinado período e depois temos um tempo muito limite para enviar informação. E, portanto, estes processos, todos estes processos são também sustentáveis por outras áreas de suporte, nomeadamente, por exemplo, as compras. Vocês têm que comprar consumíveis, vão ter que pagar a renda, se não tiverem um sítio para trabalhar também não podem ter clientes, não é? Vão ter que provavelmente pagar outro tipo de taxas. Tem que pensar tudo o que vai desde os consumíveis, os equipamentos, a manutenção dos equipamentos, porque têm que assegurar a sua manutenção de forma a demonstrarem que a vossa prática é segura, porque utilizam equipamentos seguros, etc, etc, por aí fora. Portanto, mas nunca se esqueçam disto, sem a segurança dos profissionais não é possível alcançar a segurança dos doentes. Isto é muito importante e eu lembrei-me disto porque ontem foi o Dia Mundial da Segurança do Doente, no dia 17 de setembro comemora-se este Dia da Segurança dos Doentes. Agora, como é que nós pensamos, e eu reparem que quase todo o tempo estive aqui a falar só sobre segurança dos doentes, como é que nós garantimos a segurança dos profissionais de saúde? É necessário, essencialmente, não se esqueçam, conhecimento. Se vocês, peço desculpa, se vocês não conhecerem muito bem uma determinada patologia e virem que o assunto é complexo, não estou a conseguir, será que é agora? Não está a querer colaborar, ok, agora foi demais. Pronto, se não conhecerem bem uma determinada patologia ou saberem de algum colega que trabalhe melhor na área, ou perguntam ao colega ou falam com ele, eu acho que não há nenhum colega que não faça isso, ou é preferível referenciarem para algum lado. Nunca façam nada que não saibam mexer, porque podem ter problemas e neste momento cuidado, que os doentes estão muito informados, muitas vezes muito mal informados, e além disso há uns que já são reclamantes crónicos, que depois podem pedir indenizações, etc. Por isso não se esqueçam, os vossos seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil são extremamente importantes, e isso faz parte da qualidade, que é garantir a segurança de quem trabalha também, não é? A segurança dos equipamentos de proteção individual, assim como os outros, é? Os dispositivos médicos e materiais, aqui entram os nossos aparelhos que nós entretanto usamos, são dispositivos médicos, a segurança na equipa, a segurança da instituição e a segurança do serviço de saúde ocupacional. Até porque a medicina do trabalho é uma área importante, se vocês não tiverem dinheiro para pagar uma... É assim, se tiverem um empregado é obrigatório, mas vocês próprios, para conseguirem trabalhar e terem, agora são novinhos nem pensam nisso, mas quando chegarem à minha idade percebem que convém ter uma visita periódica ao médico para perceber se está tudo bem. Ora, então o que é que o nosso utente cliente normalmente quer? Um serviço de confiança com características mínimas necessárias para as suas necessidades e resolução do seu problema. Normalmente gostam de coisas simples no seu atendimento e tratamento, e gostam de que se cumpram promessas e gostam também de ter um ambiente amigável e claro, preço de serviço aceitável e de preferência nem pagar. Muitos deles não gostam muito de fazer assim umas conversinhas sobre isso, portanto estejam preparados para isso também. Ora, aqui, porque é que eu coloquei isto aqui? É porque nós não temos só o nosso cliente interno, o nosso doente, nós temos também os clientes externos que são
os familiares e a própria comunidade. Portanto, têm que pensar nisso. E têm que pensar que também aqui numa coisa que é muito importante, é os vossos fornecedores. Por exemplo, ultimamente recebemos toneladas de mails acerca de EPIs, as chamadas máscaras. Uma parte disso são as máscaras. Existem N fornecedores neste momento no mercado, portanto vocês têm que garantir que todo o material que usam é de boa qualidade, porque o barato sai caro, portanto tenham cuidado com isso também. E agora, relativamente ao nosso processo da fisioterapia, este esquema muito interessante foi feito pela nossa colega Maria da Lapa Rosado, que é da Alcoitão, em que tem aqui no meio o utente cliente, que eu pus aqui, que está aqui pelo símbolo, não é? Nós, quando vemos um utente, fazemos um exame de avaliação, fazemos o nosso diagnóstico em fisioterapia, nunca se esqueçam disso, é diagnóstico em fisioterapia, cuidado com a linguagem. O nosso prognóstico, é óbvio que comunicamos isto ao doente e falamos com ele, fazemos identificação de problemas, identificamos também fatores facilitadores em prol disso e sempre com raciocínio clínico. Este RC quer dizer raciocínio clínico, cuidado com as decisões que se tomam. Planeamento de seleção da intervenção, com definição dos objetivos, que são normalmente comunicados ao utente e com o qual se negociam. Nunca se esqueçam de envolverem o doente nisso, porque é necessário, para além do consentimento informado, é necessário um compromisso da parte dele em que ele não vai faltar, vai fazer os exercícios que nós dissermos em casa, ou os posicionamentos, ou outra coisa qualquer, porque não chega só a nós pôr-nos a mão em cima ou pôr o aparelho, que a nossa terapia é essencialmente manual, mas convém haver um compromisso da parte dele, porque vocês já sabem que se chegar a um determinado período e não houver resultados, das duas uma, ou o doente não fez nada, normalmente a gente nem precisa de perguntar, basta pôr a mão, a gente sente se ele fez ou não fez. E isso é uma das coisas que eu digo logo a pensar, muitas vezes dizem que fizeram e eu ponho a mão e digo, não fiz, portanto não vale a pena continuar a mentir. Portanto, tem que ter este tipo de sensibilidade, de brincar um bocadinho com o doente, mas mostrarem que tem que ter um compromisso para poder ter um bom resultado. Portanto, não basta só pôr a responsabilidade no lado profissional, o utente tem que ser responsabilizado também pelo seu tratamento. Claro, com uma linguagem acessível e que não seja agressiva, claro, que seja empática e assertiva. Assim, a nossa procura contínua da qualidade no âmbito do exercício em fisioterapia tem que ser um elemento-chave para a evolução dos fisioterapeutas, até para diminuir um pouco a variabilidade deste exercício clínico. E claro, se queremos uma autonomia profissional, essa responsabilidade fica acrescida e temos que, portanto, entender que o nosso trabalho tem que ser exercido dentro dos limites da nossa competência pessoal. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem aqui o link, podem depois lá ir ver, um documento, elaborou um documento, fez uma tradução de um documento, foi o Grupo de Trabalho da Qualidade, entre 2013 e 2015, que é os padrões de qualidade em fisioterapia, que é este documento que está aqui, vocês podem depois ir lá ver em pormenor no site, em que estão organizados em 11 capítulos, têm um conjunto de critérios mensuráveis, portanto vocês podem fazer o vosso planeamento de avaliação com base neste manual, enquanto não sair a norma, nem houver norma. Um conjunto de orientações dinâmicas, claro que isto não se faz num dia, atenção, vocês têm que ir amadurecendo. Um sistema de gestão da qualidade, quando está implementado, já obriga a que a organização e os seus recursos humanos e também a gestão dessa unidade de fisioterapia tenham um grau de maturação que lhe permita avaliar todos estes critérios mensuráveis. Portanto, tem também um conjunto de orientações dinâmicas e é por isso que nós na Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tentamos sempre estimular as instituições de ensino superior a divulgar isto pelos seus alunos. Claro que os próprios fisioterapeutas deviam ter isto como um caderninho, como um manual de utilização próximo e, portanto, não
Não, peço desculpa, foi o telemóvel, estava a tocar. E, portanto, para consulta sempre que tiverem dúvidas. E, claro, sempre que possível, nós estamos, quem é sócio da associação sabe, que nós estamos sempre disponíveis para ajudar os colegas quando têm dúvidas nestas áreas terapêuticas. Portanto, eu dos 11 só vos vou mostrar aqui 5, vão ficar 6 por mostrar, porque considero que são os mais importantes, aqueles que vocês se devem focar primeiro para quem acaba o curso, que é adotar boas práticas, possíveis estratégias dinâmicas, e quando digo dinâmicas são estratégias que facilmente possam ser remodeladas, porque família sempre o foco dos cuidados de fisioterapia, sempre. O plano estratégico é essencial haver, portanto, um plano estratégico para gerir a governação clínica, que são assuntos que eu já mostrei lá atrás, e claro, tem que haver um suporte, que é uma documentação escrita da informação estratégica que, entretanto, vocês definiram para a vossa unidade de saúde. Por outro lado, eu saltei depois deste padrão logo para o consentimento, porque é uma coisa que a gente se esquece e que hoje em dia é muito importante. É um processo contínuo e participado. Tem a ver com vocês esclarecerem o vosso utente, ele tem o dever de ser esclarecido e tem que perceber se ele está de acordo, porque ele pode-se recusar e dizer, em casa não faço. E então temos que dizer, então se não faz, atenção que isto em vez de demorar X tempo, se calhar demora X mais Y, portanto, e ele tem que assumir que foi informado sobre isso. É um exemplo. Claro que também tem o direito a revogar, o doente pode dizer, olha, eu dei-lhe o consentimento, mas agora já não quer fazer, não gostei disto, não quer fazer. E, entretanto, também tem que ter, portanto, neste registro e governança da informação, os fisioterapeutas têm um dos principais deveres face ao utente, até porque, pela lei, nós somos fiéis depositários deste processo clínico que vamos constituir. Ele, se quiser, pode inclusive mandar apagar ou mandar tirar, mas depois tem que escrever algo a dizer que sim, senhora, mandou apagar e que assume a responsabilidade de apagar, porque eventualmente um dia mais tarde pode ser necessário consultar e, entretanto, se ele entretanto mandou apagar, ele tem que assumir a responsabilidade disso. Mas a lei neste momento, através do RGPD, permite isso. Ou seja, portanto, há um processo clínico que tem de estar devidamente documentado, daí eu há bocadinhos dizer, estou muito cansada e pá, não me apetece, hoje não vou fazer nada. É assim, se não for naquele dia, tem que ser logo no dia a seguir, arranjei meia hora para fazer, porque no dia seguinte vocês não se lembram, daí um mês o doente aparece para te pedir um relatório e você diz, caramba, o que é que eu fiz com este sujeito? E depois há aqueles pormenores que fazem a diferença e que podem ser perniciosos para o nosso lado. Portanto, tenham um esforço, sejam disciplinados, façam os vossos registros de fisioterapia. Eu sei que em todas as escolas, todos os colegas que dão aulas nas diversas matérias ligadas à fisioterapia falam nisto e não se esqueçam, dá trabalho, mas é uma defesa para vocês a longo prazo. Façam sempre isto. Mas de todos os procedimentos e intervenções, quando digo todos, o doente mandou, não quis fazer, agora esteve com a família, porque, por exemplo, o facto de ele ter ido para a casa da filha, ou estou a falar das pessoas idosas, que é onde normalmente isto mais acontece, foi para a casa da filha ou foi para não sei o quê, ou então eu que, entretanto, fui mandada com a minha empresa para fora e deixei de fazer fisioterapia, portanto, se calhar aquilo não resultou, precisamente porque houve ali uma interrupção por vontade do doente. Portanto, este tipo de situações, mesmo que pareçam estapafúrdias e que não sejam da área clínica, fazem diferença depois no seguimento do tratamento e convém vocês tomarem essa nota, têm que arranjar uma forma de colocar isso no vosso processo clínico, de modo a perceberem porque é que aconteceu aquilo, porque daqui a algum tempo vocês não se vão lembrar. Este padrão que tem a ver com a intervenção clínica em fisioterapia, eu já vos falei atrás relativamente a isto, que tem que ser sempre em parceria com o utente e convém sempre pedir. Imaginem, por exemplo, vocês combinaram com eles fazerem um determinado tipo de intervenção, mas depois começaram a perceber que ele até melhorou mais depressa,
qualquer esperado, convém sempre que haja uma mudança no tratamento, isto deve ser conversado com o doente e, se for necessário, consentimento informado. Eu sei que é uma coisa um bocadinho, parece um bocadinho tonto e perda de tempo, mas não é. Aliás, o Dr. Camas já, na Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, já nos alertou, eu acho que ele também exagera um bocadinho, mas é uma questão de bom senso, está bem? Relativamente ao processo de desenvolvimento e replaneamento dos serviços e a melhoria da efetividade, eficiência e qualidade, vocês têm que fazer, portanto, uma avaliação dos vossos resultados, basicamente é isto, portanto, têm que fazer uma avaliação crítica do serviço prestado. Há colegas que optam, se a pessoa sai, faz uma avaliação rápida numa folhinha sobre o serviço prestado, há outros que fazem isso aleatoriamente. É óbvio que se a pessoa trabalha sozinha não tem tempo para fazer isto tudo, também podem pedir online, não é? E a pessoa depois manda por mail, pronto. É uma questão de vocês verem isso. Portanto, há uma recolha de informação, análise e intervenção e, entretanto, a nota de alta que eu já vos falei lá atrás, que é sempre importante. Vocês acharam que o doente não precisa mais fazer a terapia, convém registarem lá. Porquê? Entretanto, se já esgotou o seu potencial e está bem, pronto, muito bem. Se entretanto necessita de fazer outras coisas, se vocês não têm condições para prestar esse tipo de serviço, houve uma transferência, convém dizer para quem foi a pessoa e o que é que foi dito, ou eventualmente terem até uma cópia do da informação escrita que enviaram. Eu, entretanto, aqui gostava de chamar a atenção para vocês irem ver estes folhetos informativos da entidade reguladora da saúde, que têm a ver com a forma como o utente se relaciona com os serviços de saúde, o sistema de mediação de conflitos da entidade reguladora, porque muitas vezes os doentes fazem as reclamações online, que agora são feitas a maioria delas online, e depois o colega não tomou os tais registros e não sabe explicar e entretanto diz ao doente não tem nada para lhe dar, ele volta novamente à entidade reguladora da saúde. Portanto, há aqui um sistema de mediação de conflitos onde a entidade reguladora da saúde pode ser uma mediadora e eles, digo-vos, isto é extremamente burocrático e é cansativo, portanto se calhar vale mais vocês perderem um bocadinho de tempo, perderem, ganharem, não é? A fazerem os registros convenientes relativamente à situação, do que depois terem um problema e terem que andar aqui às voltas com isto. Entretanto, desculpem, se tiverem cidadãos estrangeiros, convém também saberem como é que se precaviem, porque pode haver algum problema relativamente a isso, e eles têm um folheto informativo sobre isso, a própria ACSS também tem alguma informação. Os direitos e deveres dos utentes, como eu vos disse, que têm, salvo erro, se a memória não me falha, são 14 direitos e têm 9 deveres, portanto já podem ver, convém vocês saberem quais são os direitos. E claro, toda a informação obrigatoriamente disponível num estabelecimento de prestador, eles chamam estabelecimento, isto é a linguagem da entidade reguladora, estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Tem aqui depois um link também para isso. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que eu já vos falei, convém, se puderem terem uma política de privacidade, convém, vão pensando nisso, não é uma coisa que se faça logo. E entretanto nós temos então os tais modelos que vocês podem ir ver, há vários templates aqui nestas organizações, a DGS, a CPT, que agora é o World Physiotherapy, e a Organização Mundial de Saúde, que também tem várias coisas neste sentido. Portanto, estamos aqui a chegar à nossa fase final, peço desculpa, portanto, que é o controle da qualidade em saúde e a melhoria contínua da qualidade nas unidades de fisioterapia. Normalmente, a melhoria contínua tem que ter 3 passos, que é o desenvolvimento do processo, a implementação desse processo e depois a medição desse processo. No desenvolvimento do processo, que é feito com base neste ciclo PDCA que está aqui, é o que é o ciclo Deming, muitas vezes ajuda a pensar, a resolver alguns problemas e, portanto, eu aconselho sempre a olharem para um esquema deste tipo. Agora, nunca se esqueçam que o nome melhoria contínua tem a ver com isto, ou seja, a melhoria nós começamos, por exemplo, aqui e nunca está feita, porque vamos tendo
o grau de exigência vai sendo cada vez maior e nós devemos sempre que fazer um planeamento, uma execução, temos que perceber uma verificação para ver se aquilo está a funcionar bem, se não fazer ajustamentos e novamente planear. Portanto, a consolidação faz-se através, eu no meu tempo que aprendi as coisas da qualidade falava-se uma evolução em espiral, portanto nós começamos cá em baixo, a pessoa vai fazendo sempre aqui o mesmo ciclo, mas quando chega chega-se, acaba-se por chegar a um ponto em que já estamos muito cá em cima. Portanto, nunca se fica, volta-se a fazer o ciclo, mas nunca nos mesmos moldes nem na mesma forma. Pelo menos é suposto que não, não é? A implementação tem a ver precisamente com isto, não é? Em que o padrão é o que faz com que isto não volte tudo para trás, não é? Por isso é que parece aqui um calço e isto é o padrão da fisioterapia. E, portanto, não se esqueçam que o sucesso, as pessoas imaginam isto, ou veem isto, porque a ponta do iceberg, que é muito falado, mas depois, por trás disso, há tudo aquilo que está, que não é visível, que é a dedicação, o trabalho, os hábitos que se têm que desenvolver, os sacrifícios, as falhas, a persistência e a resiliência, que não está aqui, mas que às vezes é a resiliência mesmo. O sonho tem que se sonhar um bocadinho, porque senão então nunca se sai da mesma cepa torta, nem se consegue subir esta rampa. O planeamento e a inovação. Nunca se esqueçam que o sucesso são 10% e tudo o resto ocupa 90% do nosso trabalho. Para nós medirmos a melhoria contínua da qualidade, há as 7 ferramentas clássicas, que vocês algumas conhecem, os diagramas de parede, histogramas e as folhas de verificação, as checklists, assim como as cartas de controle estatístico, será as estatísticas, por exemplo, do número de tratamentos e quantos doentes tivemos ao fim do dia, qualquer coisa deste tipo. O diagrama de Ishikawa é muito usado em gestão do risco, ou seja, para nós podermos ver normalmente, ou então é o rabo de peixe, também há quem lhe chame isso, e permite-nos ver quais são as causas primárias e secundárias de um problema. Por exemplo, nós temos doentes que muitas vezes aparecem-nos com uma dor no ombro, que tanto pode ser uma lesão do tendão local, como pode ser uma dor irradiada, e entre outras coisas, como vocês sabem. Portanto, nunca fiquem só pelo sintoma, vejam se à volta existe mais alguma coisa, procurem, porque muitas vezes o doente nem sequer se lembra de falar disso, vocês sabem, penso que também já foram alertados para isso. Por outro lado, os fluxogramas são muito importantes para nos darem a sequência das atividades. Por exemplo, eu mostrei-vos há bocado um protótipo de fluxograma. Nós estamos habituados a ver os fluxogramas assim, que era a questão de eu dizer que tínhamos as necessidades da fisioterapia, as intervenções da fisioterapia e depois os resultados da fisioterapia. Na maioria das vezes há estilos de gestão diferenciados, mas o objetivo deverá ser sempre a implementação de melhorias contínuas, com enfoque no atendimento das exigências do utente ou consumidores, não é? De fisioterapia, nos conhecimentos da concorrência, porque se calhar a gente até tem poucos doentes, porque o senhor ali ao lado oferece uns repousados. Agora estou aqui a fazer só uma comparação. E a redução de custos, porque mesmo que estejam a atravessar um período bom, não se esqueçam que podem ter um período mau, como foi agora do Covid. E, portanto, convém vocês terem sempre uma folgazinha financeira e, sempre que possível, evoluam para esta redução dos custos. Claro que é necessário, não é? Pronto, mas têm que pensar que podem ter uma quebra como foi esta que vocês conhecem. Assim, a otimização de um sistema de saúde pode ser desenvolvida nestas 3 dimensões, conforme nos diz aí, que é um congresso que elas fizeram sobre desafios para o século XXI, foi em 2019. Esta organização é muito conhecida por fazer projeções de médio prazo relativamente às populações e à saúde pública. E, portanto, para terminar, ideias-chave
a terminar, que ainda tenho que dizer só ali uma coisinha sobre certificação. Ideias-chave a reter, tudo aquilo que eu disse para trás. Tem competências importantes que têm que desenvolver para montar um processo de melhoria contínua e um sistema de gestão da qualidade, que é a capacidade de recolher e utilizar a informação necessária para um bom desempenho profissional, identificarem, sejam observadores, portanto, identifiquem, organizem, planeiem e aloquem recursos. Não se esqueçam que é muito importante esta questão das relações interpessoais, pode fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso, por exemplo, de um tratamento, ou até a própria relação com os vossos colegas de trabalho, por muito que não concordem com certas coisas. Tentem trabalhar sempre de uma forma consensual. Conhecer e perceber, portanto, estes relacionamentos complexos dos sistemas de saúde, dos sistemas sociais e toda a informação que anda associada à volta disto, e também procurem sempre trabalhar de forma eficaz e eficiente com uma ampla variedade de tecnologias. Sempre que possível, invistam num bom programa informático, por exemplo, podem fazer os registros online e acabem com o suporte de papel porque se perde uma folha, porque não sei o quê, pronto. Vão pensando nisto. Portanto, os elementos-chave da qualidade, conforme eu já disse atrás, a satisfação do utente, convém ter sempre uma política da qualidade, fica bem, as pessoas gostam de ver, veem que há uma preocupação com o bem-estar deles e com a satisfação deles e, portanto, implementando também esta melhoria contínua, fomentar a participação e o envolvimento de todos, quando digo todos estou a falar de utentes e profissionais e a própria família, desenvolver de uma forma harmoniosa esta comunicação e sempre que possível a formação contínua. Eu não preciso dizer isto aos fisioterapeutas, que eu sei que nós somos grandes consumidores de formação contínua. Agora, dentro da qualidade, as áreas-chave que vocês têm que pensar sempre é o controle da qualidade, a garantia da qualidade e a gestão da qualidade, porque se vocês controlarem bem a vossa qualidade e fizerem uma boa gestão dessa qualidade, vão dar garantia da qualidade aos vossos utentes e, portanto, esta qualidade vai estar sempre intimamente ligada ao desempenho, aos processos de trabalho, portanto, à forma como vocês trabalham e se relacionam com as pessoas, à satisfação dos clientes internos e externos, e é óbvio que isto desenvolve uma cultura organizacional que permite que tudo flua de uma forma mais harmoniosa. Que eu já vos disse ali atrás, não vou falar mais sobre isto. Isto é para vocês verem o tal projeção, eu pus aqui só para verem, é a saúde da população, a experiência de cuidados e o custo per capita, que são muito importantes. O estudo foi feito com base nisto. Peço desculpa, mas isto de vez em quando parece que bloqueia. Portanto, quais são os desafios que segundo aí vão acontecer no próximo século, aliás neste que já estamos, é que os sistemas de saúde da qualidade estão muito pressionados para obter valor com os recursos destinados aos seus sistemas de saúde. Toda a gente diz que não tem dinheiro e a saúde cada vez custa mais e a gente sabe que cada vez está mais sofisticada, não é? As populações estão muito envelhecidas e o aumento da longevidade, aliados a problemas de saúde crónicos, tornam-se um desafio global, colocando novas exigências aos serviços médico-sociais, que foi o que aconteceu agora, por exemplo, com esta situação do Covid. Isto é só para vos mostrar que o nosso Sistema Nacional de Saúde trabalha muito bem e estamos aqui num ranking bastante elevado relativamente aos outros países. Isto é para verem como é que o serviço aqui de Jefferson, que é a Philadelphia University, se organizou para fazer uma otimização das sessões de terapia para doentes com problemas pós-cirúrgicos da zona lombar, e achei muito interessante a forma como eles identificaram isto e conseguiram colocar isto tudo numa folha tão pequenina, que é sempre importante para sabem que a visualização deste tipo de quadros, mesmo que era bom se vocês conseguissem fazer para vocês, ajuda-nos até a nós próprios a nos automotivarmos e a lembrar-nos que, atenção, isto não sei o quê. Portanto, por exemplo, aqui a recolha de dados, o estudo da população, assim como, por exemplo, aqui em que eles fizeram um estudo sobre como é que se aumentava a qualidade e foi feito com fisioterapeutas e com terapeutas ocupacionais e achei muito interessante.
vocês vejam aqui que eles veem os pacientes que se recusaram, o declínio clínico, o que é que foi da enfermeira e os problemas do doente. Aliás, ali vejam que a conclusão é que a reabilitação precoce é segura e fiável em pacientes que utilizem este tipo de sistema. Estão a ver? Aqui a satisfação, também pus isto, desculpa, já é 5:45, mas eu prometo já estou nos finais. Eu pus isto para vocês perceberem que é assim, o ser muito bom na técnica X ou Y e ser o maior nas técnicas não sei do quê, não é um garante de satisfação do utente. Às vezes o utente, nós tiramos uma palavrinha amável ou perguntar, está triste, não se sente bem, há algum problema, às vezes ajuda muito mais no sucesso de um tratamento do que propriamente no ser muito bom na prestação de intervenção em fisioterapia. E isto só para vos dizer que qualquer sistema documental de gestão da qualidade, inclusive é com base naquele manual que nós temos ali da qualidade em fisioterapia, tem que ter um sistema documental. Esta é a parte mais importante, vocês reparem que é a base de sustentação da pirâmide, porque são as provas. Isto é as provas, contém informação que visa demonstrar o correto desempenho do sistema em conformidade com os procedimentos aplicáveis e alguns até são definidos por vocês que têm a ver com o tipo de intervenção que fazem. Portanto, os registros é das coisas mais importantes e muitas vezes negligenciada. Muito importante. Temos aqui, entretanto, todo o resto da documentação, que é como, o que, quem, onde e quando e porquê. Mas os registros são as provas de que nós trabalhamos bem, temos bons resultados e fazemos ótimas intervenções. Isto só para vos mostrar, para terminar mesmo, que existem diversos sistemas de acreditação e de certificação. Aqui a Joint Commission, a CHKPS, são sistemas de acreditação, a ISO e a AXA são sistemas de certificação. Qual é a diferença entre esta acreditação e a certificação? É que as acreditações obrigam a que haja prova de competências. Por exemplo, eu, Elsa Silva, era muito boa, por exemplo, a trabalhar no ombro, mas eu tenho que ter uma credenciação de algum lado que me diga que eu trabalhei X tempo a fazer aquilo, a organização X atesta que eu tenho experiência profissional e comprovativos nesse âmbito, tenho não sei quantas horas de trabalho nesta área, etc. por aí fora. As outras têm mais a ver com gestão. Esta gestão da qualidade e esta gestão de unidades de gestão clínica, porque a ISO aplica-se a qualquer sistema, enquanto a AXA, que é neste momento um modelo aprovado pelo Ministério da Saúde, só se dedica a áreas de gestão clínica. Ao princípio, isto foi muito controverso porque só era aplicável às áreas de internamento, por exemplo, uma consulta externa não se podia aplicar, neste momento já temos um sistema específico para aquilo que se chama as monovalências, portanto a consulta externa é uma monovalência, o serviço de psicologia é uma monovalência, o serviço de terapia ocupacional é uma monovalência e por aí fora. Normalmente nas unidades de gestão clínica trabalham equipas multidisciplinares que envolvem diversos recursos humanos na área da saúde, nomeadamente os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas. O meu hospital curiosamente tem uma capacidade de lotação média de 500 camas e nós só temos um fisioterapeuta, que é uma tristeza, mas é o que temos. Temos 22 TOs, por exemplo, mas por acaso trabalham muito bem e reconhecem que devia de haver lá mais fisioterapeutas, mas enquanto não houver ordem, espero eu e o SNS continuar com este sistema de reformas que não se mete mais ninguém, vai ser difícil nós conseguirmos mudar estas ideias. E isto eu pus aqui para vos mostrar porque é que a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas pensou num modelo de certificação próprio. Esta não serve porque isto só serve para fazer gestão, não nos diz que a gente tem gente competente para trabalhar em determinada área, por exemplo na temporomandibular ou com pediatria, não nos diz, só diz que sim senhora, que garantimos segurança, garantimos que o trabalho é feito de uma forma padronizada, que temos registros, etc. por aí fora. O modelo AXA é para equipas multidisciplinares, portanto não serve para os nossos colegas que trabalham em modelo de gabinete, por exemplo, portanto, não servia, não dava mesmo. E o nosso sistema de
que estamos a tentar implementar um sistema já há algum tempo, mas isto requer recursos humanos que também não temos disponibilidade, somos todos voluntários e tentamos fazer o melhor que podemos. É uma norma que foi feita à medida para as nossas necessidades enquanto fisioterapeutas, está totalmente adaptada à fisioterapia e foi beber algum conhecimento àquele modelo da qualidade em fisioterapia de 2015. Esta norma é baseada em princípios universais e, portanto, a APFisio, ou a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, tem autoridade e credibilidade para dizer que determinada clínica ou determinada unidade de fisioterapia trabalha de acordo com aquilo que é expectável dentro da área da fisioterapia. E aqui isto foi um draft que temos mais ou menos finalizado, mas que precisamos de alguns regulamentos que estão a ser ultimados e esperemos que em breve tenhamos mais notícias. Aqui temos, entretanto, todos os complementos, recordam-se daquele sistema documental que eu mostrei lá atrás, que leiam isto tudo. Caracterização da atividade profissional dos fisioterapeutas, o perfil das fisioterapeutas, aproveito para dizer que há pouco tempo saiu, há coisa de uma semana talvez, o perfil de competências do fisioterapeuta, que é muito importante, que é já uma atualização deste. Depois temos também aqui uma proposta que foi feita pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas ao Ministério da Saúde sobre a nossa intervenção no Serviço Nacional de Saúde, aqui uma outra relacionada com a Rede Nacional de Cuidados Integrados e depois os 3 documentos ligados ao registro Logo Existe, que foi uma contribuição, trabalhou muita gente na definição destes 3 documentos e que foram enviados aos SPMS, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que a nível hospitalar já há colegas nossos a fazer registros, por exemplo a colega que trabalha no meu hospital já faz registros online no S-Clínico e entretanto deixo aqui só um alerta dos documentos fantásticos que o Adérito ajudou a criar, eu tenho que dizer isto, porque ele foi aqui o líder da construção de toda esta documentação ligada à telefisioterapia. É uma realidade já em Inglaterra há muitos anos, há colegas que já só trabalham nesta área e há outros que têm atividades mistas entre o presencial e o telefisioterapia e de facto nesta época Covid cada vez mais temos que pensar em inovar nestas áreas com as novas tecnologias. E pronto, estou aberta às vossas questões. Digam-me de vossa justiça, peço desculpa, é muita informação, isto de facto numa hora e meia era muito difícil eu conseguir resumir mais, mas tudo isto está relacionado. Claro que não se esqueçam de ir ver aqueles documentos são a base de tudo isto que eu tive aqui a dizer, qualquer especificação vocês têm que ir ao site da associação, consultar, portanto, e pronto, estou à vossa disposição. Não sei se alguém tem questões que gostasse de apresentar. Não fiquem assustados, isto é uma coisa para ir trabalhando, portanto eu só estou aqui a lançar uma semente, porque quando vocês perceberem o útil que isto é para as vossas vidas profissionais não vão querer outra coisa, garanto-vos. Sim, eu estava aqui a partilhar com eles, Elsa, que nós falámos em proposta de valor, em criar uma proposta de valor quando eles pensam em trabalhar por conta própria ou eventualmente até em fazer parte de alguma instituição, de algum hospital, de alguma IPSS, eles criarem a sua proposta de valor. E estava aqui a partilhar com eles que a proposta de valor pode passar pela qualidade, não é? Por garantir um serviço de qualidade. O que eu iria pedir, Elsa, era que tu ajudasses a perceber, porque é realmente muita informação, por onde é que se começa? Qual seria o primeiro passo para quem está a iniciar um negócio por conta própria? E se fosses tu que tivesses neste papel, por onde é que tu começavas?
É assim, as pessoas têm que pensar estrategicamente e é óbvio que têm que se conhecer muito bem. Eu penso que com a idade deles já sabem onde é que são, podem não saber tudo, não é? Porque às vezes é depois quando se está no terreno é que nós percebemos onde é que podemos ser melhores e podemos brilhar. Mas depende um bocadinho, depende do sítio de onde moram, depende se querem ir para a área da cidade ou para o campo. Têm que conhecer quais são as necessidades da região, por exemplo, é uma coisa muito importante, se a população é muito envelhecida ou não. Toda a gente quando acaba o curso gosta muito de ir para a área do desporto. A área do desporto está saturada de gente. Portanto, é assim, nós formos a ver onde é que estão as oportunidades de trabalho, na área do envelhecimento, por exemplo, nas doenças crónicas, porque esse tipo de utentes normalmente, periodicamente necessitam de cuidados de fisioterapia e, portanto, é um bom investimento se houver muita oferta na zona. Depois depende, se está sozinho, pode se calhar dar só o luxo de escolher alguma coisa, mas também se calhar depois pode não conseguir ter trabalho num futuro mais próximo, em que, por exemplo, no verão, quem trabalha sozinho sabe que no verão toda a gente, e no Natal, no verão e no Natal, toda a gente está ótima. Ninguém vai à fisioterapia, nem ninguém quer fisioterapia. Portanto, era aquilo que eu disse ali atrás, fazer o tal brainstorming, perceber em que área é que se sentem à vontade, se gostam de trabalhar mais numa área e querem saber mais. Eu não aconselho a ninguém a trabalhar sozinho sem ganhar alguma experiência, mas para isso é preciso nem que seja trabalhar de borla durante algum tempo a fazer um estágio com um profissional, com um colega dentro daquela área que se calhar até gostariam mais de trabalhar para adquirirem mais experiência. Não precisa de ser muito tempo, se calhar bastam 2 horas por dia, ou 1 hora por dia, ou 2 vezes ou 3 por semana. Portanto, isso é uma coisa que a pessoa tem que ver qual é a disponibilidade que tem e de que forma é que pode fazer. As ofertas a nível do mercado de trabalho, como sabem, nos jornais antigamente ainda se conseguia procurar, neste momento normalmente são muito precárias e pagam mal. A minha mulher a dias se calhar ganha mais aqui em casa do que aquilo que eles muitas vezes oferecem, o que é também para mim uma grande tristeza e portanto não se vendam por 2 tostões. Nós somos muito bons, temos um ensino muito bom, eu já contei isto a vários colegas, estive em 2002 na Holanda, que era um sonho ir lá ver como é que eles faziam. Eu fui por acaso no âmbito da qualidade também para ver como é que eles organizavam a gestão da qualidade. Nós aqui a primeira coisa que fazíamos, tem um sistema de gestão da qualidade, mete um selo e pronto. Eles lá não, eles só depois de amadurecerem o sistema da qualidade é que eles entretanto se submetem para uma certificação. Primeiro fazem muita autoavaliação e depois é que se submetem a uma certificação. E o que eu constatei é que eu sabia muito mais sobre determinadas áreas do que algumas das pessoas que eu vi executar determinadas tarefas. Portanto, o nosso ensino cá é extremamente bom, é muito bom. Nós não vamos lá fora, temos logo de trabalho, porque eles gostam muito do ensino daqui, de Portugal. Quem opte por ficar em Portugal e de facto 90% das oportunidades é fora, muitas vezes tem que se criar a própria oportunidade de trabalho. Mas, é como disse, em determinadas situações, se calhar convém primeiro, eu aconselho sempre a ir fazer umas horas, uma substituição de férias ou uma substituição de parto, porque às vezes é uma boa maneira de começar, pode não se ter garantia de trabalho, mas se calhar até gostaram da nossa forma de atuar e se calhar até temos ali uma oportunidade de trabalho. Não sei se entretanto eu respondi, porque assim, isto custa dinheiro, montar uma oportunidade de trabalho por conta própria custa muito dinheiro. Eu, por exemplo, lembro-me que quando quis começar a fazer um gabinete, eu ao princípio comecei com assistência domiciliária, era uma forma, não tinha custos fixos de instalações, não tinha custos fixos de telefone, portanto era o meu telefone de casa que funcionava, ainda não havia telemóveis, eu só tenho telemóvel desde 1998 ou 99, já não me recordo, foi qualquer coisa assim. E portanto tem que se pensar como é que se consegue fazer alguma coisa, se calhar até fazer um voluntariado na junta, depois há alguém que diz, eu até precisava, não ia lá à casa tratar do meu pai ou da minha mãe ou da minha irmã, qualquer coisa deste género,
se calhar não é aquilo que queriam ouvir, não é fácil, a pessoa consegue e muitas vezes depois é que quando a gente consegue e tem trabalho, às vezes não sabe como é que há de recusar, que é mais complicado ainda porque se recusa da próxima vez já não vêm. Portanto, é preciso haver um certo equilíbrio e a pessoa tem que sonhar, não se pode, tem que se perseguir o sonho, mas não se pode também sonhar mais do que aquilo que tem que se sonhar à nossa medida, é um bocadinho como um iceberg. É que depois há tudo aquilo ali à volta que a gente não estava a contar e que se calhar até não consegue precisamente porque não equacionou todas aquelas variáveis. Não sei se respondi à pergunta. Sim, obrigada, Elsa. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Eles já estão provavelmente muito cansados. Já estão um bocadinho cansados. Sim. Mas é assim, outras coisas que também me têm perguntado é, eu não sei muito bem que preço é que é de levar. Há sempre um colega que nos ajuda com isso. Falam com um colega mais velho, por exemplo. Claro que também se levarem um valor de alguém que já tem muita prática, que não é conhecido no mercado, se calhar também acham que não e nem sequer quer volta. Porque é assim, o doente português gosta muito de tudo ali à medida e de preferência de borla. E mesmo de borla às vezes nem quer fazer. Isto é um problema cultural que nós temos aqui. Dignificam um pouco, muitas vezes, ou dão pouco valor ao trabalho dos outros. Bem, Elsa, não havendo nenhuma questão, eu queria agradecer em nome dos presentes, acho que posso arriscar dizer que é em nome de todos, a tua disponibilidade, a tua presença. Queria perguntar-te se eu posso disponibilizar alguma parte destes documentos, desta apresentação, para colocarmos online, para eles poderem consultar? Sim, sim, claro. Ok, nós temos uma plataforma. Mas como disse, peço desculpa, como disse, grande parte daqueles documentos que vocês viram ali na apresentação estão todos no site da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, os chamados documentos estruturantes, mesmo os que estão ligados a... Nós temos imensas coisas lá para consulta. Sim, provavelmente o que eu farei é disponibilizar os links para eles terem mais ou menos uma orientação para consultar, e o resto, o acesso é livre. Muito bem, então para também não deixarmos de cumprir o horário, Elsa, mais uma vez muito obrigada. Adeiro-te, obrigado por ter estado presente também, e se calhar terminamos por hoje, e bom fim de semana para todos, está bem? Obrigada, muito obrigada também por maturarem, porque isto é uma linguagem assim um bocadinho muito específica e não tem muito a ver com aquilo que vocês estão habituados, mas se tiverem alguma dúvida também é uma questão de me enviarem um e-mail, que é muito fácil, é elsa.silva@apfisio.pt, podem enviar que eu respondo. Obrigada, obrigada. Bom fim de semana então para todos, está bem? Tá, obrigada também. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada.